Olá, olá, este é o canal Cultura e Marinque Região. A toda a gente seja muito bem-vinda. Estamos no 5º Festival Mário de Andrade, em comemoração aos 100 anos da Biblioteca Mário de Andrade, nesse festival cheio de livros, editoras independentes, e aqui com a Marina Ruivo. Tudo bem? Tudo ótimo, Heloísa. Muito bom estar aqui com você na Praça Dom José Gaspar, né? Então, ao lado aqui da biblioteca, com 31 editoras independentes. Então, uma ocasião bem especial. E além da Feira de Livros, tem muitos debates, né, acontecendo também na biblioteca, sempre em torno dos livros e da literatura. Então, contar, né, para esse festival, a nossa inscrição da Garopa foi junto com mais 2 editoras independentes. Então a gente se uniu para nos inscrevermos, né, e concorrermos a essa vaga. Então a Garopa está junto com a Edita Cuja e a Fábrica de Cânones, também editoras independentes aqui de São Paulo. E a Garopa é muito novinha, ela surgiu em 2023, o primeiro livro foi publicado em setembro de 2023, que é o Leia Esta Canção, Beto Guedes. E de lá pra cá, a gente vem publicando, então, tanto livros para adultos, né, para o público em geral, contos, romances, poesia, crônicas. Agora a gente tem também peça de teatro, né, dramaturgia. Como a gente criou o ano passado, a Garopinha é um selo para crianças. Tem sido um trabalho delicioso, tanto publicar os autores que foram chegando, quanto inclusive a gente abriu uma chamada específica de originais infanto-juvenis, e aí recebemos muitas propostas, foi difícil inclusive escolher, e aí tem a coisa dos ilustradores. Então tem sido um trabalho muito gostoso. Olhar para as crianças é sempre olhar para a formação de leitores, então é um trabalho muito, muito fundamental, que me dá muita alegria, muito prazer, muito gostoso mesmo, né? Então, inclusive, eu lancei, chegou ontem da gráfica, então está muito fresquinho. Esse é o meu segundo infantil, então pelo selo Garopinha, né? Que é o livro Uma História de Bonecas. Então, é uma aventura em que as bonecas são guardadas repentinamente no guarda-roupa pela menina. A dona dela se chamava Adriana, que era o nome da minha amiga quando eu era criança, né, na escola. E elas não sabem o que está acontecendo, até que elas vão entender que a menina ganhou uma boneca nova. Então tem toda uma historinha, mas está muito fofinho, eu tô super contente. E vou mostrar só umas pagininhas. E é uma delícia, né, porque o livro infantil, ele é texto e imagem. Tem o selo erótico também, que a gente criou. Foi o primeiro livro, saiu em junho do ano passado. E aí tem o seu livro, que é super recente também. Posso falar um pouquinho dele? Ah, agradeço. Então, não é o seu primeiro, é o seu. Já até perdi a sequência aí, você já tem, porque você também tem vários infantis, né? Mas é o seu primeiro texto dramatúrgico, Almada Jussara e Soraya, além da mistura cosmetológica, com essa capa bem linda aqui, que a ilustração é sua também. Esse livro, ele é muito especial, porque o que acontece? São 2 personagens femininas, 2 mulheres, e a gente tem um encontro de gerações, de universos, de preocupações diferentes. Então, a Soraya jovem, fazendo pesquisa de mercado, eu achei muito interessante essa realidade. Eu fiz pesquisa de mercado também. A história é passada nos anos 80, e ela chega na casa da Almada Jussara, essa senhora sábia, e ela querendo fazer as perguntas sobre cosméticos, né, que ela tinha que fazer para o trabalho, e a Almada, no ritmo dela, querendo falar das vivências, da história, da vida, como ela enxergava naquele momento. E aí vai ter uma série de coisas desse encontro, né, tem algumas surpresas para o leitor. Então, o primeiro texto de teatro que a gente publica, e eu tô muito animada também com ele, e a gente fica com esse sonho de ver ele ganhar corpo completo. A gente já viu uma primeira amostra no festival, né, lá das Marias, em Marinque, mas a gente tem um sonho de ver ganhar corpo mesmo, né, a Almada Jussara e a Soraya interpretarem. Então, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer em breve, e a gente vai ver as 2 em carne e osso e acompanhar os diálogos e as aventuras delas. Vai ser muito gostoso. Então
pouco isso, assim, a gente está aqui, o evento é um evento então, que não é só uma feira de livros, ele é um evento, né, de debates, inclusive assim, a gente mesmo nas tendas, dentro das possibilidades aqui, né, da organização, a gente criou uma programação para as tendas, com as sessões de autógrafos, vamos fazer um sarau. Então, nessa ideia sempre de tentar aproximar a literatura das pessoas, despertar as pessoas, né, para a literatura na medida do possível, que acho que é o nosso sonho, né? Então tem sido um pouco isso. E também, acho que uma coisa que é o Clube de Livros, né? Eu gostaria de comentar disso, sim, né? Porque tem uma relação que se faz só ao longo do tempo, né? Que ela exige bastante dedicação, que é a formação, né, de leitores. É um trabalho, como a gente vem conversando, de uma semeadura que não é fácil, é bom, necessário, fundamental fazer. Eu tenho feito a meu modo, não desisto. Sim. Mas a gente sabe que conquistar mesmo, conseguir num mundo configurado como o nosso, não é? Que realmente venham os leitores, que as pessoas queiram ler, queiram debater, conversar, e isso fique, vamos dizer, impresso na rotina, na alma das pessoas, não é? É algo que não devemos esquecer, devemos levantar esforços, né, nessa realização. Brincando. A literatura é um direito, né? É um direito, é um direito. Ela alimenta a nossa alma, né? Ela é um alimento que é muito mais nutritivo. Não é nem uma questão de profundidade, só ele é muito mais nutritivo pra gente do que as redes sociais, por exemplo, né? Que é algo que chegou, que a gente não imaginava, né? No passado a gente não podia nem imaginar que chegaria, o que ia acontecer e como ia ser tão avassalador e como ia capturar tanto, né, a atenção de todos nós. Mas esse movimento de a gente estar sempre nos alimentando de livros e procurando que as pessoas se alimentem de livros é muito fundamental, porque ele é um alimento que fica mesmo. As redes sociais, a gente pode passar horas ali, depois se alguém perguntar, nossa, o que você viu? Você nem lembra mais, aquilo não gera memória. E a leitura gera memória, assim como as experiências de vida. A leitura gera. E acho que você comentou do clube de leitura. O clube de leitura é uma experiência muito importante, muito fecunda, porque é um ambiente em que a gente vai falar, inclusive, dos livros lidos, do que ressoa em cada um. Então, eu friso sempre, né, a ideia não é estar ali como acadêmicas, que também somos e fomos, né, mas não é pra gente analisar no sentido de decifrar as partes criticamente, mas é pra gente falar daquilo que da leitura ressoa na gente como leitoras, né? Então é muito maravilhoso, assim, é uma experiência que eu adoro mediar clube de leitura por conta disso, porque aí a gente encontra quem realmente também gosta e está começando em várias fases da vida a descobrir e a viver esse prazer da leitura e o que a leitura revela do mundo pra gente. Então, pra mim é maravilhoso. E eu acho que um trabalho como o que você faz lá em Mairink, né, de uma espécie de biblioteca ambulante, de emprestar livros para as crianças, isso é maravilhoso, assim, maravilhoso, não tem preço, sabe? É uma coisa que... Porque é isso, a gente vai chegar ali e o livro vai encontrar, a criança vai gostar e aquilo vai... E às vezes é uma casa em que não faz parte, a literatura não faz parte, porque se você cresce numa casa onde já há livros, os livros são parte do seu dia a dia, mas se não há, eles precisam ser introduzidos, então é maravilhoso, porque aí a criança vai ver, nossa, eu posso me divertir com isso aqui também, né? Então é um trabalho maravilhoso, assim, eu acho admirável e muito necessário, né? Muito necessário. Então é um pouco isso, é uma luta feita com muito prazer, com muita alegria, com muito amor, né? Pelos livros e pela literatura. Acho que é um pouco isso. E aí pensar que a gente está aqui hoje, 100 anos da biblioteca, que ao mesmo tempo é pouco, mas já é muito, né? É pouco se a gente pensar... E sabe, as bibliotecas públicas tão necessárias, né? Lembrando, né, disso lá também em Mairink, agradecendo também pela Brasital, né, a biblioteca professor Arthur Riedel em
São Roque, né? Mandando um abraço gigante também ao Zé Balá e a equipe toda da biblioteca de lá. Né? Salve as bibliotecas públicas que são tão necessárias e realizam um trabalho imprescindível de resistência. Muita, exatamente. Querida, sabe que eu fiquei com a ideia, né? E já vamos combinar aqui, quando possível, para você, nós gravarmos uma entrevista especificamente sobre esse projeto do Clube de Leitura, né, que tem acontecido agora, né, relacionando história, literatura e música, que está sendo muito bacana, essa experiência enriquecedora. E aí já fica combinado que vamos fazer, tá bom? E até com as meninas, e agradecendo lá o espaço da Bia, né, Espaço Alvenaria, teu livro, e chamar as pessoas. Aqui, ó, uma história de bonecas que surgiu também, tipo, uma historinha que eu escrevi quando era criança, né? Escrevi uma redação escolar e eu até coloquei aqui, olha, uma fotinho da Marina criancinha. E aí eu pedi pra ilustradora, que é a Júlia Danilish, que fez as bonequinhas tão lindas,